Boa noite a todos, mais um devocional, a palavra de Deus no meu dia a dia, terça-feira, 4 de agosto de 2020. Gente, olha que iluminação boa que eu tenho hoje, muito bom, né? Tá super nítido, tá bem bacana. Então vamos lá, mais um tema para a palavra de Deus. E o tema de hoje é por que ler a Bíblia? Olha que tema mais simples, né? E muito interessante. Por que, Dani? Por que você fala tanto da palavra de Deus? Porque você pede que muitos amigos seus, muitas pessoas que assistem, né, que creem no Senhor Jesus e que assistem os devocionais, leiam a Bíblia. Simples. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Essa Bíblia aqui, gente, esse livro, Senhor, me perdoe por dizer um livro, mas só para poder ter um entendimento, quando é feita, realizada a leitura da palavra de Deus, os anjos acampam ao redor de quem está lendo a palavra de Deus, eles acampam para proteger, para proteger aquela pessoa que está lendo a palavra de Deus e para exaltar aquelas palavras, porque elas são tão sagradas, gente, tão sagradas que elas não podem ser lidas assim, lançadas ao vento em vão. De jeito nenhum. Elas são proclamadas, elas são lidas e proclamadas, e os anjos estão ali ao redor para adorar aquelas palavras que estão saindo. Gente, é muito sagrado, e você descobre essa santidade toda quando você faz a prática da leitura da palavra de Deus. É só fazendo a prática que você aprende quanto ensinamento existe aqui dentro. Tudo, não tem uma parte. Muitas vezes você está fazendo uma leitura, você abriu aleatório a Bíblia, vamos colocar assim, abriu lá em Macabeus, que nem abri agora, né? A Macabeus tem muita história mesmo daquela época lá, dos reis e tal. Então, muitas vezes você não entende nada, né? Mas leia de novo, releia. Tudo tem um fundamento, tem um sentido dentro da palavra de Deus. Quando o Senhor deixou a palavra de Deus, ele é sábio. E ele pensou assim, isso aqui vai ser muito útil. Todas essas palavras vai ser muito útil para o meu povo. Eu vou dar muita sabedoria para aqueles que leem a palavra de Deus, né? Eu vou dar todos os ensinamentos importantes para os meus filhos. Foi esse o pensamento dele, né? Vai ser necessário a minha palavra de Deus, a Bíblia vai ser muito necessária. Então, por que ler a Bíblia? Por esse motivo, para você ganhar sabedoria, para você seguir firme a sua vida religiosa, para a sua fé aumentar a cada dia, para sua vida para você viver em paz, para você educar seus filhos, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom esposo, para você viver na retidão como o Senhor quer. Leia a Bíblia todos os dias, leia um pouquinho, tire um tempinho, leia a palavra de Deus. Ela transformou a minha vida. Eu já era uma mulher de fé, eu já fui uma criança de fé, e quando eu comecei realmente a ler a palavra de Deus, desde o comecinho ali do Antigo Testamento, eu vi quanta sabedoria, e principalmente, gente, leia os estatutos e os mandamentos que o Senhor colocou, deixou impostos para que a gente possa viver em vida em abundância. É isso que ele quer. Ele não quer ninguém sofrendo, não, gente. Não quer ninguém passando fome. Ele não quer ninguém padecendo de qualquer necessidade, de doença. Ele não quer. Mas a gente acaba gerando isso para nossa vida porque a gente não vive os estatutos e os mandamentos dele. Quantos anos a gente padece até descobrir que ele não quer que a gente roube, que a gente mate, que a gente adultere, que a gente levante falsos testemunhos. Gente, todos aqueles mandamentos, aquilo a gente aprende na catequese. E faz muito sentido, faz muito sentido. A palavra de Deus é enorme de sabedoria, tá? Então, vamos lá. Segundo Timóteo, aqui no capítulo 3, bem lá embaixo, no versículo 14, ele diz assim: quanto a você,
permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância você conhece as sagradas escrituras, não é mesmo? Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha os motivos que a gente tem para a gente ler a palavra de Deus. Primeiro, porque eu penso assim, a palavra de Deus, quando eu comecei a fazer prática da palavra de Deus, ela transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Eu me tornei um ser humano extremamente diferente do que eu sou agora. Então, assim como antes de eu ser transformada pela palavra de Deus, eu já via muita gente falando da palavra de Deus e que a palavra de Deus tem poder. Eu carregava isso dentro de mim na certeza de que eu iria ser transformada e que eu poderia transformar muitas outras pessoas através desse anúncio, que a palavra de Deus tem poder. Então, eu jamais poderia deixar de dizer isso às pessoas, meus amigos, à minha família, às minhas filhas principalmente, ao meu esposo, né? E sem falar que aqui, como ele fala, quando toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Então, a gente tem que sempre pensar o seguinte: por que eu tô aqui na Terra? Tem um motivo. Eu não tô aqui só para crescer, envelhecer e morrer. Não. O Senhor nos criou, o Senhor criou essa nação por um motivo. Ele deseja da gente que nós eduquemos muitas pessoas na fé. Entendeu? Ele quer que eu eduque a minha família, por isso também que ele deu as minhas filhas, entendeu? Porque ele me usa como um instrumento para educar as minhas filhas, para que as minhas filhas eduquem as filhas dela, e assim vai, e ele ganhe todas essas almas para ele. Né? Enquanto estiver nascendo gente no mundo, ele quer para ele, óbvio. Ele não quer que o inimigo se afugente dessas... Que o inimigo se afugente, não, foi a palavra errada. Lógico que quer que se afugente. Ele não quer que o inimigo roube esses filhos dele, né? De jeito nenhum. Então, se eu sei que a palavra de Deus tem poder, eu devo passar. Se você também, quando você for resgatado, ou se você já é resgatado, entendeu? Se você realmente segue a palavra de Deus, porque não adianta nada eu ler a palavra de Deus e eu sair ali na esquina e fazer tudo errado. Ou então eu ler a palavra de Deus e viver uma vida desregada. Não adianta nada. A partir do momento que eu leio a palavra de Deus, eu estou dizendo para o Senhor assim: Espírito Santo de Deus, faça morada em mim, porque eu quero que as minhas palavras sejam doce quando eu para fazer a prática da leitura da palavra. Então, gente, só resumindo para não ficar chato e também porque os minutos são poucos, leia a palavra de Deus e tenha certeza de que ela é poderosa. Você não precisa de mais nada, você não precisa buscar outra coisa na sua vida para você resolver os seus problemas. Você não precisa buscar macumbeiros, vamos colocar assim. Você não precisa buscar videntes, tarólogos, horóscopo, nada. Você precisa fazer isso, nada mais você precisa disso, nada mais. Você só precisa do Deus vivo. Você quer ter uma vida, vamos falar um português bem claro, quer ter mais dinheiro na vida, quer que seu dinheiro renda, quer ler a palavra de Deus e vivencie. Se a palavra de Deus está dizendo, não faça tal coisa, não faça tal coisa, né?
Não faça. Sempre fala, não, eu não. Lembra sempre. Não, eu não posso fazer. A Bíblia, por isso que tem muita gente que fala, a Bíblia nos diz, as pessoas corrigem umas às outras falando da passagem da palavra de Deus. Porque é verdade, gente. É muito sagrado, é muito sagrado. E olha, eu vou falar uma coisa. Reconstrói ser humanos. Reconstrói ser humano. Eu sou um ser humano reconstruído de Deus. Eu sou um ser humano reconstruído de Deus. Eu já sempre fui do bem. Sempre fui. Não vou falar, eu era um bicho agora. Não, eu sempre fui do bem. Sempre, sempre, sempre. Meu coração realmente é um coração do bem. Louvado seja Deus por isso. Porém, eu me tornei muito melhor. Eu estou me tornando uma pessoa com um pouquinho de sabedoria, sabedoria divina, sabedoria na fé. Eu estou me tornando e estou passando isso para as pessoas que eu amo. Vivo naturalmente minha vida, não deixei de viver, deixei de fazer muitas coisas, porque, como eu falo, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Como diz em Coríntios. Eu deixei de fazer muitas coisas que eu sabia que o Senhor que desagradavam aos olhos do Senhor, como uma filha dele, né? Eu não tenho meu pai terreno presente, mas eu tenho ele e ele vai me educando, ele vai falando, não faça isso, não faça isso. Isso você pode fazer, faça porque deve fazer. E ele passou a me honrar, ele passou a ter orgulho de mim, ele passou a ter orgulho de mim e eu vejo quando muita coisa mudou na minha vida para melhor. Então, leia a Bíblia, leia. Ah, eu vou ficar 1 hora, 2 horas no celular. Fica 20 minutos, 15 minutos na Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, faça isso que eu tô fazendo. Fale da palavra de Deus nas redes sociais, enquanto nós podemos ainda falar sobre ele, porque chegará tempos tão difíceis que eu não sei se a gente conseguirá falar sobre a palavra de Deus, de tão turbulento que serão os dias, né? Então, enquanto podemos ainda, fale da palavra de Deus, fale de Deus para as pessoas e o Senhor vai se orgulhar tanto que ele vai abrindo tanto, transformando tanto a sua vida, não lhe faltará nada, nem o pão, nem paz, nem amor. Nada lhe faltará, nada, saúde, é maravilhoso, gente, é um testemunho vivo que eu dou. Leia a Bíblia, ensine seus filhos a ler a Bíblia, né? Seus filhos estão aprendendo a ler, dê o livro da palavra de Deus, compre Bíblia infantil com os desenhos, as coisinhas legais que fica mais fácil da criança entender, mas fale de Deus e viva Deus. Não adianta só ler a palavra de Deus e cair num baile funk, né, gente? Né? Assim, não vou dizer, não tenho nada contra o baile funk. Tenho sim. Baile funk e muitas outras coisas, para mim, é obra que não vem de Deus, de jeito nenhum. Existem muitas paixões ali dentro, muito desejo, muito mundo ali dentro e diabo também ali dentro. Então, não tem nada contra? Tenho sim. Acho que deveria ser exterminado, né, da face da terra. E viva bem. Quer viver bem? Leia a palavra de Deus e vivencie o que está ali dentro. Ok, minha gente boa? E eu aqui nessa iluminação toda maravilhosa, super curti essa iluminação. Não sei porque eu já não tinha visto essa iluminação. Será que é porque eu coloquei só agora? Então, gente, talvez eu espero que as minhas palavras possam fazer morada dentro de vocês, mas que principalmente a presença de Deus faça morada dentro de cada um de vocês, assim como faz em mim. E é tão maravilhoso, tão grandioso e que todos nós possamos um dia conhecer esse Jesus, né? Esse Deus que a gente não vê, mas que está do nosso lado todo dia. E faça ele seu amigo, fale com ele, sinta o cheiro dele e vivencie Deus, tá? Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira, amanhã é quarta-feira, e fiquem na paz também e com muita saúde. Abraço a todos.